Boa noite a todos, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui de quartas-feiras, né, na nossa plataforma virtual, em que nós aqui nos reunimos para sempre trazer um pouco mais do nosso entendimento, das lições que a doutrina espírita tem para nos ensinar, do que o Evangelho do Cristo tem para nos esclarecer e de tudo aquilo que se desdobra em cima de ensinamentos que nos auxiliam na nossa trajetória espiritual. Lembrando sempre que somos espíritos imortais e, como espíritos imortais, estamos com um propósito na existência, que é o propósito de evoluirmos, de aprimorarmos, de aprendermos e irmos desta forma de encontro a Deus, nosso Pai Criador. Que tenhamos todos uma boa noite e que estejamos todos sob as bênçãos do nosso Mestre querido, o amigo Jesus. Com a doutrina espírita, nós conseguimos aprender e apreender muitas leis que regem a vida. Com o advento do Espiritismo, foi possível que nós, espíritos encarnados, pudéssemos ampliar todo o nosso entendimento do propósito de nós estarmos aqui. Então, a doutrina espírita, ela fez com que muitas leis que regem a vida fossem esclarecidas, fossem colocadas à nossa frente. E, a partir desse conhecimento, a gente foi possível, né, que nós pudéssemos encontrar um sentido para tudo aquilo que a gente faz. Né? Essas leis são leis estabelecidas por Deus, e sendo estabelecidas por Deus, são leis que vão reger a nossa felicidade, porque é desta forma que os espíritos colocam. As leis de Deus, as leis que regem a vida, elas existem para a felicidade do mundo. E toda vez que nós desviamos do caminho dessas leis, nós somos, então, infelizes, porque não cumprimos aquilo que está em concordância com o que Deus criou. O amor supremo, que é Deus, nosso Pai, colocou leis para que nós pudéssemos viver o amor supremo. E vivendo o amor supremo, atingirmos toda a felicidade que é possível ao espírito. E sendo leis divinas, claro, né, elas não podem ser modificadas pelo homem. Então, muitas vezes, nós tentamos fazer a nossa lei, porque acreditamos que a nossa forma de entender a vida é melhor, e aí nós encontramos tristezas, decepções, fraquezas, desilusões, porque justamente, digamos assim, nós estamos nadando contra a corrente do amor. E dentro dessas leis que regem a vida, tem uma lei que ela é de uma magnitude infinita, que é a conhecida lei do progresso. E a gente pode perceber a relevância desta lei, a grandeza desta lei, quando, na questão 540 de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga vai dizer para Kardec o seguinte: tudo na natureza se encadeia, tudo na natureza se encadeia, tudo é solidário, do átomo primitivo até o arcanjo. Olha a dimensão da lei, do átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo.
Essa é a grande lei do progresso. E é claro, isso é uma analogia, eles estão usando um símbolo para representar a evolução. Porque o espírito, nós sabemos, não é átomo, o espírito não é matéria. Mas trazendo para nós que o maior começou do menor. O maior veio do menor. E o menor vai se tornar o maior, através da lei do progresso, a lei de evolução. Então, desta forma, para que o menor, o átomo, se torne o maior, o arcanjo, é preciso que nós vivamos, tenhamos experiências, aprendamos, cresçamos e amadurecer nessa trajetória evolutiva, até nós atingirmos o ápice da plenitude de nós mesmos, que seria a angelitude. Então, nessa marcha, nessa grande, belíssima marcha evolutiva, nós atingimos estágios em que, em determinado momento, nós aprendemos a discernir. E a partir do momento em que eu aprendo a discernir, que eu tenho consciência de quem eu sou, de que eu sou uma criatura viva, de que eu tenho individualidade, a partir dessa etapa evolutiva, entra uma outra lei que se associa à lei do progresso, que é a lei das reencarnações, a lei da pluralidade das existências. Então, nas reencarnações, quando eu aprendo a desenvolver o raciocínio, a lógica, quando eu começo a estagiar nessa primeira etapa reencarnatória das encarnações, em que nós mergulhamos na carne para desenvolver a inteligência e, junto da inteligência, o senso moral, que é a grande finalidade do processo reencarnatório, que é desenvolver o senso moral alinhado com o conhecimento. Então, o que os espíritos nos ensinam é o seguinte: primeiro a gente aprende. Primeiro você aprende. Primeiro você desenvolve o aspecto intelectual. Você precisa conhecer para discernir o bem do mal. E conhecendo, é hora de você alavancar, junto com o conhecimento, o senso moral. Então, a partir do momento que eu aprendo, eu preciso fazer a escolha certa. O que nem sempre acontece. O que muitas vezes fica, digamos assim, em um atraso do que eu sei e do que realmente eu faço, do que realmente eu aplico. Então, avança o intelectual, caminha o intelectual, mas o moral fica, digamos assim, a desejar. Então, eu uso, por vezes, a minha inteligência, o meu conhecimento para a prática do mal, mesmo sabendo que o necessário é fazer o certo. Então, nós aprendemos que moral e inteligência são duas potências do espírito que só com muito tempo, elas vão se equilibrar. Por quê? Porque depende das nossas escolhas. Depende daquilo que eu vou escolher, do que eu vou fazer com aquilo que eu sei. Então, o progresso do espírito, ele é fruto do trabalho do próprio espírito, do próprio esforço do indivíduo, da individualidade. Então, eu escolho adiantar ou atrasar o meu trabalho. Eu escolho
ser mais ou menos negligente. Eu escolho acelerar ou retardar o meu progresso. E com isso, a própria felicidade. Então, o que nós devemos fazer, o que é necessário para vencer as nossas imperfeições, é justamente aprender e aplicar o que eu aprendi, o aprendizado no meu dia a dia, no cotidiano. Fazer com que todas essas lições divinas, que não são lições para o mundo espiritual, são lições para o nosso dia a dia, nos coloque no verdadeiro caminho do bem. Em um mundo, meus amigos, tão tecnológico, que ele nos fascina, mas em alguns momentos também nos assusta. Nós não podemos esquecer jamais a responsabilidade moral que cada um de nós carrega em si. Se nós carregamos tantas imperfeições, se ainda somos espíritos tão imperfeitos, é porque a gente sabe o que fazer, mas a gente se distrai com as coisas do mundo e não fazemos o que precisa ser feito como virtude para o espírito imortal. Nessa vastidão de mundo em que nós vivemos, nesta vastidão de caminhos que nós percorremos, nós encontramos muitas oportunidades de evolução e aprimoramento, mas também muitas oportunidades de negligência e de fraqueza. E isso faz com que nós fiquemos aí nos arrastando em experiências que muitas vezes se repetem. Porque eu preciso aprender, e enquanto eu não aprender, a experiência vai se repetir, porque eu preciso avançar. Então, a negligência é um grande obstáculo que nós encontramos no caminho do bem. E aí, há uma recomendação do apóstolo Paulo em uma carta que ele escreve a Timóteo, o jovem Timóteo, um rapaz novo, mas que tinha um potencial de grandeza imenso. E aí Paulo diz para ele o seguinte, ele elenca um monte de virtudes que todos nós temos e que precisamos sair do mundo das palavras vazias e aplicar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele diz para o jovem Timóteo o seguinte, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quer dizer, tudo que nós aprendemos, tudo que a doutrina espírita nos coloca, tudo que o Evangelho do Cristo se apresenta à nossa frente, todas as recomendações da espiritualidade, é para que nós busquemos nesse conselho de Paulo a Timóteo, um aproveitamento. Pensa, reflita sobre todos os ensinamentos que são colocados em sua frente. Aplica esse conhecimento, ocupa-te nelas, haja nelas, exerça essas coisas, né? Ele chama de coisas, estes ensinamentos, para o seu progresso espiritual. Para que a nossa atitude, a nossa ação, seja perceptível por todos, não somente nas palavras, mas nas pequenas ações do dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências, nas pequenas ações do dia a dia. É como se ele estivesse dizendo para nós o seguinte, traduza o que você sabe em ação. Aproveite o seu tempo da melhor forma possível, lembrando que todos os momentos da nossa vida são momentos de aprimoramento do espírito, para que nós possamos sair do átomo
e atingir a angelitude. Mas para isso nós precisamos aplicar as leis. Não tem jeito de evoluir, de progredir, de entrar nas vidas reencarnatórias se nós não encontrarmos o caminho do bem e trafegarmos nele. Então nós precisamos aproveitar cada instante que a vida nos oferece para que a gente faça o que de melhor a gente puder fazer, independente do lugar em que nós estivermos inseridos. Tem uma frase de um poema que diz assim, que quem aproveita um minuto encontra tempo de sobra para fazer mais um tanto de coisa. Então, aproveitemos cada minuto para que a gente encontre tempo de sobra para fazer cada vez melhor, em qualquer situação em que nós estivermos, em qualquer ambiente. Porque, por vezes, de forma equivocada, a gente pensa que em um mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo, nós acreditamos que aqui são poucas as oportunidades de fazer o bem. Porque aqui a gente vê mais coisas ruins, a maldade parece que tem mais destaque, o ambiente que nós encontramos, às vezes, não é um ambiente propício para fazer o que é bom, o que é o bem. Mas será que não? Será que nos piores lugares não seriam as melhores oportunidades para que nós pudéssemos fazer o bem de forma incansável? E para exemplificar o quanto isso é fácil da gente perceber quando nós nos abrimos para o ambiente em que nós estamos, eu trouxe aqui um conto do espírito Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Um conto interessantíssimo, que mostra para nós o quanto o chamado do serviço no bem é oportunidade para a criatura, mesmo imperfeita, dar o melhor de si. Mesmo no ambiente mais insalubre, mesmo no lugar onde nós, por vezes, olhamos ao redor e falamos assim, gente, o que eu posso fazer de bom num lugar, às vezes, sombrio? Num lugar, às vezes, que está mais perturbado do que equilibrado. Então, esse conto do Irmão X, do espírito Irmão X, é um conto que traz uma lição grandiosa para todos nós, para mostrar o quanto o trabalho no bem, para aquela criatura que está desperta, é trabalho constante, independente do lugar em que ela esteja. E o nome do conto é A Arte de Elevar-se. Então, eu vou trazer aqui o conto para a gente explorar a grande lição que esse grande amigo espiritual trouxe para nós. Diz Irmão X que havia um homem que se chamava Delfim Mendes. Esse homem era uma pessoa muito atenta às questões filosóficas, gostava de falar de filosofia, né? Gostava de ajudar as pessoas. E ele era um espírita, né? Ele era um trabalhador de uma casa espírita, né? Mas ele tinha um pequeno problema. Ele vivia reclamando de tudo, do mundo, está tudo ruim, só tem gente maldosa nesse mundo que a gente está. E aí, ele dizia assim, a Terra é um despeadeiro de sombras sem fim. Como que a gente vai se livrar dessa horrível categoria de planeta? E ele tanto se habituou à queixa, que um dia, em uma reunião em que ele trabalhava na casa espírita, era uma reunião de trabalho mediúnico,
ele resolveu perguntar para o benfeitor espiritual da casa, que estava ali se manifestando, e virou para o benfeitor e disse assim: olha, meu benfeitor amado, como que eu vou conseguir desligar desse purgatório do mundo? Porque por todos os lugares da Terra, só maldade. Nas pessoas incultas, aquelas pessoas que não têm conhecimento, eu vejo só preguiça. E em todos os ângulos da existência, naqueles em que tem conhecimento, eu só vejo maldade. Então, como que eu vou sair desse vale de lágrimas? E isso ele perguntava quase chorando para o benfeitor. O que eu vou fazer para fugir dessa moradia tenebrosa de expiação? Quer dizer, ele estava querendo já sair desse mundo, ele não estava dando conta de fazer o que podia ser feito de bom. Ele não encontrava campo para isso. E aí o benfeitor conta para ele uma história, uma fábula, dizendo o seguinte: havia um homem trabalhador que, por um pouco de relaxamento espiritual, era um homem trabalhador. Mas ele relaxou um pouco nas questões espirituais. Então, quando ele morre, ele vai cair lá nas redes de Satanás. E assim, descendo ao inferno, ele começa a ver no seu entorno criaturas assombrosas, tenebrosas. E ele fica ali por uns dias olhando aquilo, se sentindo assim muito constrangido, mas como ele era um trabalhador ativo, ele resolve fazer alguma coisa, né? Porque ele não aguentava ficar parado, ele era um trabalhador. E aí ele começa a se esforçar, começa a se erguer naquele campo ali de muita tristeza. E aí ele perambula e começa a prestar atenção nas pessoas que estavam ali no mesmo ambiente que ele. Então, o que ele faz? Primeiro, ele viu ali uma criatura que estava com um braço assim, desconjuntado, parecia que estava meio torto, e estava tendo uma certa dificuldade de movimentar o braço. Ele olha aquilo e fala assim: eu vou ajudar aquela pessoa, aquela criatura, né? Então, ele vai lá, socorre aquela criatura, dá um jeitinho no braço ali, que parecia um braço meio... parece que foi uma torção, né? Ele dá um jeito, aquela criatura olha para ele assim, meio cabreira, mas ele percebe ali um olhar de gratidão. Então, ele continua andando. E aí, nessa caminhada, ele encontra uma mulher que estava com os trajes, assim, parecia que ela estava querendo uma festa, mas o ambiente era muito sombrio e aquele traje estava todo rasgado. E aí, ele chega perto daquela pessoa, daquela criatura, e pega aquele tecido todo desconjuntado e começa a fazer uns arranjozinhos ali para disfarçar aquele vestido que parecia todo rasgado. Então, ele começa a moldar novamente aquela roupa e dar uma cara melhor, dar um pouco de aparência para o vestido daquela criatura. E aquela criatura olha para ele, acha um tanto estranho, mas olha para ele com um olhar diferente. E aí, ele continua andando, e aí ele encontra um grupo de pessoas que estava cavando uma cisterna com muita dificuldade. Olha que interessante, ele não pergunta para que aquelas pessoas estavam ali. Não pergunta. Mas ele vê a dificuldade da pessoa e começa a ajudar aquelas criaturas a cavar a cisterna, né, para que o trabalho fosse menos desgastante. E aí ele recebe um elogio e começa a seguir adiante. E aí
com isso, com essa atitude dele, ganhando assim um reconhecimento, ele começa a ser elogiado por aqueles que estavam junto dele, ele ganha a capacidade, né, de poder falar, né, porque eles ali, naquele ambiente em que ele estava, com a densidade vibratória do lugar, a fala não era permitida. Mas como ele já estava sendo um pouco reconhecido ali, ele conquista o poder de falar. E ele começa a falar, né? Começa a dar um pouco de esperança para aquelas pessoas, mesmo de uma forma discreta, humilde. Ele começa a levar para aquelas pessoas um pouco de alegria, um pouco de esperança, né? Para falar que todas aquelas criaturas, apesar de parecerem gênios da maldade, eram também filhos de Deus. Todos eles eram, né? E deviam ser respeitadas. Todas as criaturas mereciam ser respeitadas, independente do lugar em que elas estivessem. E assim ele foi, né? Pouco a pouco, ele foi entrando naquele ambiente e levando um pouco de esperança, um pouco de alegria para aquelas almas que estavam com tanto sofrimento, com tanto sofrimento. Até diz o espírito Humberto de Campos, até um assessor direto de Satanás foi procurar ele, para pedir uma ajudinha lá, que precisava de uma descrição, era um serviço assim, que precisava ser mais discreto, foi procurar a ajuda desse trabalhador. Tão simples. Ele colabora, e aí o que se percebe naquele lugar era um assombro comum, porque, diz o benfeitor, o padrão de sofrimento naquele lugar começou a baixar, começou a cair. As almas atormentadas naquele ambiente adquiriram paciência, o que eles falavam, o que eles pronunciavam começou a ser atenuado, né? Os gemidos quase desapareceram e havia ali sentimentos de piedade nascendo no peito das pessoas que estavam no entorno daquele homem. E assim alterou-se a situação de tal maneira naquele lugar que Satanás, em pessoa, o dono do inferno, pessoalmente, foi lá ver o que estava acontecendo naquele lugar. E depois que ele viu o que estava acontecendo, ele ordenou que aquele trabalhador fosse tirado do inferno. Não, esse homem não pode ficar aqui, está comprometendo o ambiente. Então, pensa ele, aquele homem, ele estava no inferno por algum equívoco. Ele não poderia estar ali. E a permanência dele ia perturbar o projeto do rei do inferno, do Satanás. Então, ele tinha que ser retirado dali. Então, daquele momento em diante, o servidor do trabalho fez-se livre, colocando-se desta forma em direção no reino da paz. E aí, o guia espiritual, conversando com Delfim Mendes, termina a história, olha para Delfim Mendes e diz assim: você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo vai restituir você ao paraíso. Entendeu? A grande lição que o Espírito deixou para todos nós. A gente precisa parar, pensar e agir como se nós estivéssemos no céu. No céu.
que naturalmente, as leis de Deus vão nos colocar no caminho em que nós merecermos estarmos. Naturalmente. Não vamos excomungar o nosso mundo. Não vamos. O mundo de provas e expiações não é bom nem é ruim. É parte da trajetória evolutiva. Parte da trajetória evolutiva. Então, vamos encarar este mundo como se nós estivéssemos em mundos sublimados. Pensando no bem, fazendo o bem, caminhando no bem. Por quê? Se nós somos os arquitetos da nossa própria estrada, nós também, meus amigos, seremos reconhecidos pela influência que nós exercemos sobre os outros. E, naturalmente, no caminho do bem, o mundo vai restituir para nós o mundo que a gente vai merecer habitar. Cultivemos o bem, a tolerância, porque aí nós vamos encontrar sempre inspiração para a extinção da maldade. Que nós possamos nos colocar neste caminho, para que este caminho restaure em nós o reino da paz. No cotidiano, no dia a dia, em qualquer ambiente. Nem que seja para restaurar a roupa em frangalhos de uma pessoa que está acreditando em ir para uma festa. Restituir a esperança, restituir a paz, a tolerância, a gentileza, a serenidade, o otimismo, no dia a dia. Então, lembremos do conselho do benfeitor espiritual para Delfim Mendes. Você, Delfim, sente-se na terra como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu. E o próprio mundo vai restituir a você o paraíso. Compreende? Que nós possamos assimilar esse grande ensinamento, meus amigos. Porque o bem que eu faço me renova o mundo em que eu estou. E renovados, nós seguiremos no caminho da grandiosidade, da angelitude. Sejamos homens. E sendo humanidade, nós alcançaremos os arcanjos. Que Deus nos abençoe, nos inspire e seja sempre, sempre o bem. A cada instante. O norte, a nossa bússola. Bem, o bem e só o bem. Que Jesus nos abençoe.